paz no Senhor. Eu quero dormir essa noite, pastor Délio, mas eu tenho que te falar uma coisa neste lugar. Quando o pastor Jaquim te chamou para orar, te passaram a oportunidade, eu te vi o Senhor levantando aqui meus olhos como eu estou te vendo, e o Senhor falava comigo para te trazer a tua memória hoje aqui o que Ele te falou há muitos anos atrás na igreja que nós estávamos na reunião, que Ele te entregou uma espada, aquela espada é para ser usada. Lá te ouvir fácil no combinar. Se for preciso cortar, é para cortar. Se for preciso para tirar, tu vai tirar. Mas esteja no controle que Ele está contigo. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Eu apenas sou um banco, sou membro, mas eu tenho que te entregar essa palavra nessa noite. Eu quero pedir que Ele se coloque de pé. Lá te ouvir fácil no combinar. E essa espada está brilhando, pastor Délio. Fica tranquilo. Deus está no controle. Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Aleluia! Se ninguém te abandonar, Deus está de braços abertos para te acolher. Aleluia! E te colocar tudo no porto seguro, em águas tranquilas, porque Ele é fiel, Ele é contigo. Aleluia! Chega a mão para cá, nós vamos orar agora. Oh, glória! Você pode orar, pastor, me dá licença. Glória a Deus. Aleluia! Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. O Senhor está aqui, pode sentar. Muito bom ouvir a voz do Senhor. Canta só um pedacinho. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, e às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa
Senhor. Meus irmãos, nós vamos então passar a palavra para o nosso Patrick, que vai iniciar a ministração dessa noite. Amém? Como é que nós vamos receber, dar a nossa saudação de boas-vindas? Como nós vamos dizer para ele? Mais uma vez, bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se em casa. Aleluia, felizes, digam amém. Amém. Glória a Deus, tome o assento, muito obrigado. Eu glorifico a Deus nesta noite, por esta sublime e tão edificante oportunidade de estarmos, por mais esta vez, compartilhando das bênçãos do Senhor. Hoje foi um dia corrido, não é? E perigoso. Já na trajetória para cá, encontramos uns 3 acidentes, viu? Muita blitz. Então, se você está daquele jeitinho de profunda fé, aumente sua fé. Viu? E se não, oremos pelos demais, né? Para que Deus guarde alguns dos nossos irmãos que estão vivendo momentos difíceis, para que não fiquem em situações complicadas, e ao mesmo tempo, para Deus guardar-nos, eles e a nós, quem já está no trânsito e nós que estaremos depois, desses sem noção, né, que se embriagam e vivem essa vida louca. O Brasil está lá ganhando o dinheiro deles e eles gastando o pouquinho que tem aqui. E depois querem gastar mais um do outro, porque pegam um veículo embriagados, drogados, loucos. E no trajeto eu vim de Vila Velha para cá, né? Eu e o nosso querido irmão Alessandro Alcântara, que está comigo, cadê ele? Olha, isso, está ali, né? Esse homem de Deus, que está nos conduzindo, e presenciamos muita gritaria, muita loucura, está perigoso, mas aqui chegamos. Perdoe-nos aí alguns minutinhos de atraso, mas o que Deus nos confiou para esta noite será entregue em nome de Jesus. Eu fico feliz por rever aqui amigos, não é? Companheiros. Pastor Sebastião Marques foi meu pastor, quero citá-lo, viu? Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus pela vida do pastor Sebastião Marques. Esse é o meu papai na fé, papai da minha mãe, nos ganhou para Jesus lá na Serra, em Eldorado, quer dizer, Serra aqui, né? Eldorado, lá em Eldorado, e depois dele tantos outros. Evanilson está aqui, também foi nosso líder lá, muitos irmãos aqui de Eldorado. Que alegria, viu? Ver vocês, o Vitor, tanta gente bonita, glória a Deus. Deus abençoe. Quando eu vejo vocês, eu lembro da minha infância, do meu começo. Como Deus é fiel e coloca a gente em mãos cuidadosas. Pastor Débora, perdoe-me, o senhor deveria ser o primeiro, né? A nossa gratidão, viu? E trazemos um abraço da Assembleia de Deus na Praia da Costa, da pessoa do pastor Marinho e Nelson, para o senhor e para esse lindo ministério. Companheiro, Deus abençoe, os amigos, que bênção, pregador. Glória a Deus. Feliz. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante assim. Oh, que coisa linda! Vamos correr por causa do tempo. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías. Se você quiser e puder, em reverência ao Deus da palavra, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta. Do profeta Isaías 40, capítulo de número 40, sonoplastia. Onde está você? Aonde está a sonoplastia? É lá atrás? Onde? Aqui. Oh, sempre a gente me ajude aí, querido, daquele jeito que Deus te usa, tirando um pouquinho desse grave, aumentando o médio agudo, e vamos ver se o que Deus pode fazer, né? Primeiro milagre aí, deixa a voz do pregador bonito. Aleluia. Isaías 40. Quem encontrou, diga: oh glória! Versículo 3. Opa, olha Deus te usando aí, rapaz. Isaías 40, verso 3. Verso 3 identificou, diga aleluia. Aleluia.
Nos diz assim a palavra do Senhor: voz do que clama no preparai o caminho do Senhor. Vamos repetir a leitura? Vamos lá, 1, 2, 3. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no termo veredo do nosso Deus. Eu vou honrar vocês. Vamos continuar a leitura. Endireitai no erro o quê? Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos e repita em oração comigo dizendo: Deus. Mais forte, diga: Deus. Eu quero ser alvo da tua palavra nesta noite. Revela-me, Senhor, e te glorificarei em nome de Jesus. Se você pode, diz um amém bem gostoso. Tome o teu assento adorando este lindo Deus. E nesta noite, revelar-nos-á na sua palavra. Eu sei que estou falando para líderes, obreiros, alguns que desejam ministério, alguns que estão sendo preparados, como dizem alguns amigos, escolados, não é? Estão aí no estágio ministerial, porque estamos no EBOL, na escola bíblica, não é? Para obreiros e líderes. Entendendo este princípio, a gente tem uma certa liberdade para transmitir algumas verdades proféticas e realísticas, trazendo a consciência da nossa responsabilidade, do nosso papel e do que Deus pode proporcionar através de nós para a sua obra e, por que não, para nós mesmos. Interessante, hoje, pela misericórdia do Senhor, para quem não me conhece, eu sou o pastor Patrick Roberto. Estamos, né, porque a gente costuma dizer eu sou, mas na realidade nós não somos, nós estamos como pastores, estamos como evangelistas, somos servos de Deus. A verdade é essa. Mas é uma forma, né, que a gente pronuncia com muita modéstia e não tem erro. Se você fala eu sou evangelista, eu sou pastor, isso aí é detalhe que para escola de obreiros e líderes a gente deixa bem claro, porque aqui a gente aprende a apurar o nosso linguajar, correto? Então, eu estou como pastor, segundo pastor lá da nossa igreja, na Praia da Costa, segundo vice-presidente do nosso ministério. Também participamos da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Minha esposa, Gladys Lane, faz parte da CPAD Music, que é a gravadora da nossa casa, da Igreja Assembleia de Deus, da nossa convenção, e estamos servindo ao Senhor como conferencista, mas banalizaram tanto esse termo que eu prefiro ser chamado de evangelista. Tem gente que tem vergonha, eu tenho orgulho. Eu sou um pastor evangelista. Eu fiquei feliz, pastor Délio, porque essa semana eu ganhei 32 almas para Jesus. Glória a Deus. Foram 5 ministrações, uma deu 10, outra deu 5, outra deu 7, outra mais 12, e no final fechamos com 32 almas. Glória a Deus. Eu fico mais feliz pelo número positivo de almas do que o número positivo de reteté, poder, mistério, gente caindo. Eu gosto. Se você olhar meus DVDs depois, você vai ver que. Mas isso não é a chama que arde na minha alma. A chama que arde na minha alma é evangelística. São de almas. E eu fiquei feliz porque o pastor Alex, eu aguardei um minutinho, mas ele é igual o Bombril, ele tem um ministério abençoado, mil e uma utilidade, está correndo, eu já vi ele aqui em cima, está suando a cabeça. Mas a minha gratidão, pastor Alex, somos colegas de faculdade teológica e uma benção, um amigo. E quando ele me convidou e citou para mim o tema de hoje, que é o tema sobre a restauração, o resgate, trazer de volta, é o avivamento
que é o tornar vivo, porque avivar, o avivamento quer dizer tornar mais vivo. A fome pela palavra, não é isso que é hoje? Não é o nosso assunto de hoje? Para nós resgatarmos a fome dos nossos liderados, dos nossos, vamos dizer assim, daqueles que Deus coloca sobre nossos cuidados, e até mesmo os que não estão sobre os nossos cuidados, mas que estão ao nosso alcance, para resgatarmos, para tornarmos viva, ou bem vivo, esta sede, ou bem viva esta fome pela palavra, que é o próprio Deus. Não é assim? Nós precisamos obedecer a algumas diretrizes que a própria Bíblia nos dá, porque Deus, quando desenhou o ministério, quando desenhou a igreja, o projeto igreja na terra, Deus deixou todas as dicas necessárias na Bíblia Sagrada. Eu fiquei triste, cheguei em uma convenção e vi um presidente de convenção, com respeito à ausência, indicando para os seus ministros o livro do Augusto Cury como referência de cabeceira de cama. Meu irmão, quem tem a Bíblia e Deus como autor, não tem Paulo Coelho, não tem Augusto Cury, não, esse negócio não. Quem é o homem para alcançar a dimensão da mente de Deus? Ninguém toma o lugar deste livro, nada neste mundo toma o lugar deste livro. Podemos usar como uma referência humana, mas referência para os mistérios e as coisas de Deus, e para o nosso ministério é a Bíblia, a palavra de Deus. E não tem como fugirmos desta orientação divina, deste princípio básico do sucesso ministerial, orientação bíblica, Bíblia. E nós vamos entrar neste assunto, porque para tornarmos viva esta vontade pela palavra de Deus, nós temos que entender o que é a palavra de Deus. Quem pode aí, abra por favor João 17:17. O que está escrito neste texto? Quem encontrar pode ficar de pé e leia bem alto. Estamos numa escola bíblica, sim, querido, bem forte. Santifico na verdade. Segura! Aumenta um pouquinho o volume, vai lá, aumentou. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Novamente, mais forte, puxa o fôlego. Recebe aí. Santifico na verdade. Segura! Ó, segura. Olha o que Jesus está dizendo, rogando ao Pai: Pai, santifica-os. O que é santidade, santificação, que lembra? Não é? Basicamente, não é? Simploriamente é separação, ou seja, reservar. Jesus está dizendo: Pai, reserva-os, separa-os das coisas da terra e envolva-os, separado das coisas desta terra, na tua verdade, que representa os mistérios de Deus. Vamos lá, meu filho, senta não, rapaz, tu é obreiro, fica de pé, vai lá, entrega tudo. E a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, obrigado, querido. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Ei, segura esta palavra que Deus vai lhe revelar agora. Quando Deus te ordenar fazer alguma coisa, saiba, Ele já sabe porque te mandou fazer este alguma coisa. Quando Deus te diz comece, é porque Ele já viu o final. Quando Deus fala assim, ó, vai, e você dizer para onde que eu não sei, Ele vai dizer vai, porque o final dessa trajetória eu já sei aonde vai dar, eu sei qual é o endereço, somente vai. Foi o que Ele disse para Abraão, lembra? Quando Ele encontra, antes de se chamar Abraão, Ele disse para Abraão:
sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Deus já sabia, mas Abraão não. Quando Jesus diz, Jesus ali já estava com a mente de Deus. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Depois, Jesus falando acerca de si mesmo, ele diz: eu sou. Aí ele assume, e ele pode dizer que é, tá, irmãos? Ele não estava, não. Ele era, verdadeiramente. Ele diz: eu sou. O quê? E o quê? A verdade. Quem lembra onde está esse texto? Opa, isso aí é texto áudio da evangelização, né? Qual é o texto? Vamos conferir, porque esse negócio de ficar em conversa de pregador não dá. Vamos para a palavra. Estamos na escola bíblica. Quem pode aí, abra a sua Bíblia aí. Olha que coisa linda. Quem encontrou pode ficar de pé já e leia comigo. Isso, meu companheiro. Disse-lhe Jesus: O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, querido. Olha que coisa linda. Já que foi dupla, vamos ouvir o nosso companheiro agora. Pode vir, pastor, meu querido companheiro. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos uma exegese, um estudo simples do texto. Vamos lá. O que ele diz? Disse-lhe Jesus: Segunda. Quem está falando é quem? Jesus. O que Jesus disse, meu companheiro? eu sou o caminho. Ó, ele está dizendo: eu sou caminho. Só isso. E a verdade. Aí ele diz: e lembrem, vocês lembram de onde eu pedi o meu Pai para colocar em vocês? Pai, reserva-os, separa-os do mundo, tira eles da própria vontade e ensina-os na tua vontade, que é a sua palavra, que é a verdade. Aí ele diz: e que verdade é essa? Que lugar é esse que Jesus pede ao Pai para ajudar os seus discípulos a se afastarem do mundo e entrar nela, mergulharem nela? Que verdade absoluta é essa? Aí ele responde dizendo que ele é o caminho para esta verdade. É mesmo? É, porque antes de você encontrar Jesus, você encontra o caminho que te conduz até Jesus. Quando você encontra esse caminho, Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Ele está dizendo: eu sou a dica, eu sou a bússola que te indica para onde você deve ir. Para onde você quer ir? Eu quero ir para a verdade. É a verdade que me separa das coisas dessa terra e me conduz às coisas divinas. Aí ele diz: pois bem, você acabou de encontrar, porque eu também sou a verdade. E além, depois que você encontra e mergulha na verdade, você encontra a terceira manifestação de Cristo em nós. O que ele diz depois? E a vida. E a vida. E o que mais? Ninguém vem ao Pai A não ser por mim. Obrigado, querido. Escute. Jesus estava dizendo que é uma direção para o teu ministério, para a tua igreja, para a sua vida, para a sua família. Eu sou o caminho. Eu sou a bússola que vou te indicar, que irá te indicar o caminho. Segundo, quando você procura uma verdade absoluta e inerrante, que não é uma verdade que te tire do engano deste mundo e te conduza aos princípios de Deus e a revelação de Deus para a sua vida, aí ele diz: eu sou esta verdade. Depois ele diz: e além de tudo isso, porque quando você encontra a verdade, cria-se uma crise de identidade. Vivo para mim mesmo e para os meus projetos terrenos, ou vivo para Deus e para os projetos celestiais do reino dos céus? Aí ele diz: eu sou a vida. Por quê? Porque quando encontramos Deus, esta vida passa a ser, desculpa a expressão, lixo. Porque Deus é tudo, e a vida em Cristo Jesus é a melhor coisa que encontramos. E aí ele diz: e ninguém chegará até o Pai. Aí ele já relaciona a salvação, a eternidade, a não ser por mim, Jesus.
Estou te introduzindo no raciocínio da restauração da fome pela palavra de Deus, que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Quando falamos de fome pela palavra, estamos falando de fome de Jesus. Você já reparou que Jesus passou a ser esboço de gaveta dos pregadores? Eu sou pregador. Jesus já não é o tema central das nossas pregações. Por quê? Porque não dá ibope, não gera gente. O povo não fala mistério no pulo. O povo quer saber 3 passos para uma vida vitoriosa. O povo quer saber 3 atitudes para vencer na vida. O que o povo quer saber é 3 reflexos da glória. Mas nada de Jesus, esse reflexo da glória, é o fogo do altar, é o fogo e tudo para poder trazer o êxtase espiritual, aquele clima, e no final ser, meu Deus, que fogo em Jesus. Não. Quando a gente prega uma mensagem, quando Jesus chega, eu tenho uma mensagem com esse tema, é a que eu menos vendo, menos distribuo, sabia? Agora, as que eu falo sobre temperamento, as que eu falo sobre o medo, sobre atitudes relacionadas na vida, com a disposição de vocês me encerrar aqui, são as que mais os irmãos procuram. Por quê? Porque Jesus, entre aspas, já não faz parte do cardápio espiritual de muitos púlpitos para servir a igreja. A igreja está vivendo um momento perigoso. Eu estava orando, estudando, e esse é um assunto muito profundo, muito teórico também, teológico e profético. E Deus fez com que eu visse só um ângulo profético. E eu disse, mas Deus, esse assunto tem a história. Eu tenho que entrar na história. Deus, esse assunto para resgatar a fome pela palavra por Jesus, que é o verbo vivo encarnado. Em João a gente entende bem isso, que João já começa revelando o lado divino de Jesus como verbo. O verbo, para que serve um verbo? Quem é bom de português aí sabe, professor. Eu vou ser bem leigo, bem básico. O verbo é para ajudar a trazer ação para o assunto, não é isso? Por que Jesus é o verbo? Porque ele veio para exprimir ação na obra evangelizadora. Quando Jesus entra em cena, tem ação, tem graça. Quando Jesus não está em cena, irmãos, é passageiro, é conversa de homem, é ilusão. Sabe aqueles filmes que você vai assistir, que alguém chega para você e fala, nossa, esse filme é lindo, você vai chorar, você vai se emocionar, o melhor filme da minha vida, e no meio você já está dormindo. Sem Jesus a vida é assim, é um sono espiritual. A igreja está vivendo um momento perigoso, porque quando Jesus sai de cena, o homem governa. Quando Jesus sai do altar, o homem toma posse. Porque nós lemos Isaías 700 anos antes de Cristo vir, aproximadamente. Isaías profetiza sobre a vinda deste verbo que iria, como disse bem o pastor dela, exprimir ação, ia dar um tempero à voz dos céus na terra. O homem já não ouviria Deus de longe, ouviria de perto, e já seria chamado de filho e não de criatura. Jesus iria vir para fazer essa conexão, quebrar a barreira entre Deus e o homem e trazer essa conexão, esse relacionamento familiar de pai e nós, filhos.
Isaías profetiza, Isaías solta a voz. E você que é bom de Bíblia, estudioso, sabe que o apelido de Isaías é o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou, considerando o número de textos, de palavras e capítulos no seu livro acerca do Messias. O livro de Isaías é uma mini Bíblia, porque a Bíblia tem quantos livros? Quantos capítulos? 66. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira, Antigo Testamento, e a segunda, Novo Testamento. A primeira tem quantos livros? 39. A segunda, do Novo Testamento, tem quantos? 27. E o interessante é que a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, traz juízo de Deus. É Deus apontando o pecado, revelando quem é o homem. Não é? Era lei, não tinha misericórdia, era olho por olho, dente por dente. A primeira parte do livro de Isaías também é assim. É Deus condenando Israel, condenando as nações, condenando as atitudes. A segunda parte do Novo Testamento, ou melhor, da Bíblia, que é o Novo Testamento, traz o que? Jesus, a graça de Deus revelada para nos salvar e trazer misericórdia. Aquele que estava condenado, como disse Paulo aos Romanos, não é isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem lembra Romanos 3,23, não é isso? Depois em 6,23 ele diz que pela graça, ou seja, através de Jesus, nós recebemos a graça, a salvação dessa morte que já estava pré-agendada, determinada para nós. Agora escute, o Novo Testamento traz essa oportunidade de perdão, de graça, de misericórdia e também o reino de Cristo. A segunda parte do livro de Isaías também revela-nos o reino do Messias e a graça de Deus salvadora sobre Israel e todo o seu povo. Entendido isso, 700 anos antes do verbo se fazer carne, Isaías profetiza. E nesses 700 anos, meu irmão, muita coisa aconteceu. Diga para quem está do teu lado, segura aí, porque Deus vai falar contigo agora. Aleluia. Nesse período muita coisa aconteceu, mas eu gostaria que você abrisse aí no livro de Mateus. Abra aí o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. No livro da geração, encontrou o que tem antes do capítulo 1 aí? Na minha não tem nada, uma página em branco. O que tem na sua aí antes do capítulo 1 do livro do Evangelho segundo Mateus? Nada, não é isso? Sabe o que representa? Em algumas, como a do pastor aqui, já segue não é um índice, mas a maioria das Bíblias tem uma página em branco ou duas, não é assim? Sendo bem objetivo, sabe o que representa isso? Representa os 4 séculos, 400 anos, que não se ouvia: assim diz o Senhor. Essas páginas brancas representam o tempo do silêncio de Deus para a humanidade. E Deus fez assim, vou deixar o homem fingir que está no comando. E deixou o homem governar sem a orientação dele. Aí acontecem várias revoluções que nós conhecemos bem. A principal, pastor, mas tudo que aconteceu no período interbíblico, porque é assim chamado, não é? Entre o Novo e o Antigo Testamento, contribuiu para a vinda do Messias, como a conquista do Alexandre o Grande,
que veio conquistando e helenizou praticamente o mundo e principalmente a região onde Jesus nasceu e cresceu. Trouxe a questão do grego, não o grego clássico, mas o apelidado de alexandrino, que era o grego comercial, o grego das campanhas. E isso ajudou, porque trouxe a cultura grega, e o grego gosta até hoje de oratória, por isso os maiores mestres na homilia, ou na fala em público, na articulação de palavras, na homilética, e os maiores oradores da história, a maior parte são gregos, ou se não, treinados ou alunos de mestres gregos. Os grandes pensadores do mundo tiveram origem grega, se não escolas gregas, que nós não vamos entrar nesse assunto porque é bem expansivo. Mas o que eu quero trazer à sua memória é que Deus, eu vou usar um termo humano para você entender, e a pessoa mais simples aqui, que nunca foi no seminário, entendeu o que Deus quis dizer na atitude dele, tirar a mão e deixar o homem fingir que estava no corpo. Deus também fingiu que não estava nem aí, mas no fundo nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Cuidado, irmão, cuidado, companheiro, minha irmã. Quando as coisas estiverem tudo na tua mão e você fazendo do jeito que você quer, pensando que Deus não está vindo, não pede orientação a Deus, não pede ajuda a Deus, porque você parece, mas no fundo Deus já sabe o que vai dar, e Ele está deixando só para mostrar para você a falta que Ele vai te fazer. Deus vai deixando. E agora a campanha de Alexandre parece ter sido a campanha salvadora do mundo, porque trouxe conhecimento, popularizou o púlpito da sinagoga, popularizou as praças de Jerusalém, da Judeia. Agora o povo parava para ouvir uma ideia nova, um assunto novo, uma religião nova. Daqui a pouco você conhece bem a história dos Macabeus e outros mais. Começa a haver divisão sobre divisão. Olha que coisa forte, irmãos. Enquanto Deus falava, diga comigo assim: enquanto ouvia-se, assim diz o Senhor. Diga para o teu irmão: tinha uma direção, tinha um líder. Deus calou, agora escute, Deus calou, virou bagunça. Todo mundo queria ser presidente, todo mundo queria ser, todo mundo queria ser imperador, todo mundo queria ser governador, todo mundo queria ser general, todo mundo queria ser chefe, ninguém queria ser subordinado. Você conhece bem a história, eu estou pegando por alto aqui para ganharmos tempo, e também os irmãos, que não conhecem um pouquinho da história, mas estude depois esse período interbíblico, que não é o nosso assunto. Eu só estou te introduzindo para você entender aonde Deus quis chegar quando Deus deixou em branco esses 4 séculos. Foi a maior bagunça da história de Israel, foram nesses 400 anos. Todo mundo queria ser chefe, todo mundo queria ser patrão, todo mundo queria mandar, todo mundo queria ser, todo mundo era poderoso, todo mundo tinha poder, todo mundo isso, aquilo, outro, era um matando o outro, uma loucura, até que surge no meio do nada alguém que trouxe à memória aquilo que trazia esperança. Até a igreja judaica, até a comunidade judaica se dividiu, e era sólida, era um povo só, servia só um Deus, mas com o governo humano, com a política humana e não a divina. Não era Deus que ditava, não era Deus que orientava, não era Deus que falava, agora era eu que falava, era eu que decidia. Sabe o que aconteceu? Cria-se um grupo, dentro de um grupo, cria-se outro grupo, conservador, que gostava da palavra, só não tinha espírito, mas tinha uma letra forte. Os fariseus. Os fariseus defendiam a lei, os profetas como ninguém, só não tinha Jesus. Por isso que eles viviam pela letra. Quem vive pela letra, mata. Quem vive pela letra não tem amor. Olha o outro como mercadoria de açougue. Pode passar faca, corta. Se quiser, eu sei como corta melhor, que vai sair um corte mais bonito. Corta fora. Ele não tem dó, ele não tem amor por aquele
vai ser cortado da comunhão da igreja. E defende a letra. Por isso Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, traz vida. Quem é o Espírito? Diga comigo, Cristo. Quem tem Jesus, irmãos, ele ama o próximo. Ele sempre dá uma segunda chance para alguém. Escute, Deus se calou, o homem veio. E aí começam a se dividir. Aparecem os saduceus, políticos. Gostaram daquela coisa de helenizar a situação e começaram a dar abertura. Esse povo do oba-oba. Será que você não conhece nenhuma Assembleia de Deus por aí que parece mais comunidade que a Assembleia de Deus? Porque se separou. A Assembleia de Deus era uma só. Você está entendendo? Será que lá dentro tem o assim diz o Senhor? Será que a liderança ora pedindo Deus me dê orientação? Para a gente gerar fome nos que estão nos ouvindo, nós temos que saciar a nossa fome primeiro, para dizer para eles: dá certo, porque eu tinha fome também, Jesus me saciou, vai saciar vocês também. Os essênios, outro grupo, olha quantas misturas já começou a fatiar. Eram aqueles que você conhece bem, que no futuro se uniu à igreja cristã, que é o da santidade. Será que hoje a gente não conhece nenhum povo aí que é do reteté, né? Que não gosta muito de Bíblia? Se você não soltar uma língua estranha no meio da pregação, ou bater o pé e começar a marchar, para ele não tem fogo, não está bom. Se falar Jesus está aqui, para ele não é suficiente. Tem que falar Jesus está aqui. São rigorosos, medem o que anda à direita, passa a fita para ver se está tudo certinho da esquerda. Vocês estão entendendo? A história está se repetindo. Isso é o efeito da ausência de Cristo na nossa liderança. É reflexo que o homem está governando. Porque quando Cristo governa, um só povo, é um só Deus, é um só Senhor. Quando a liderança entende esta visão, não existe divisão. Quando a igreja entende que Cristo é o segredo, todo mundo quer estar perto dele. É isso. Você sabia que as pessoas não te seguem porque você é o líder? Não. Diga comigo, as pessoas não seguem o líder. Eles seguem a visão do líder. O que você tem mostrado para os seus liderados, que é o teu foco? Quem te segue é porque quer ir para onde você está indo. Se você está indo mal, tem um monte de gente que não tem noção da vida e está indo mal junto com você. Porque eles não entenderam ainda para onde você está olhando e o que você está vendo. Eles criaram algo. O pastor está indo para cá. Porque no dia que você falar: pastor, mas minha igreja está vazia, meu trabalho, meu jogo, minha sala, meu departamento. Sabe por que está vazia? Porque você ainda não definiu qual é a tua visão, aonde você quer chegar, quem você está seguindo, o que Deus tem para o seu departamento através de você. No dia que você definir, nosso alvo é esse, Deus vai fazer isso, Deus falou comigo, você vai ver que muita gente que nem olhava para você vai virar teu fã. O povo estava sem cabeça, o povo estava perdido, cada um nas suas ideologias, e como se não bastasse, veio os zelotes, veio outro grupo que eram os herodianos, que vocês conhecem bem, que defendiam a bandeira Herodes. É igual, será que você conhece alguma igreja aí que daqui a alguns meses, né, vai começar a bandeirinha, faixa lá, agradecemos o Deus, tá, graças a Deus aqui não tem isso. Esse ministério aqui, a bandeira é Jesus, eu sei.
Mas tem umas igrejas por aí, coloca, ao invés de colocar aqui, ó, Jesus está aqui, Jesus salva, cura, batismo do Espírito Santo, coloca, nós agradecemos deputado fulano de tal, e na casa dos crentes o pastor usa o púlpito, o santo altar, irmão, coloca a bandeirinha, nós estamos apoiando. Será que é a vontade de Deus? Será que o objetivo dele é abençoar a igreja ou abençoar a congregação dele, chamada esposa, filho, filha, casa, projeto, empresa? Será que quando ele chegar lá, ela chegar lá, vai trazer orgulho, vai defender as causas do rei, do cristão, do princípio bíblico? Ou vai ser igual alguns que eu ouvi falar sobre o homossexualismo? Ele disse, mas tem que ver, né? Tem que ver o quê? Jesus já viu há muito tempo, falou que eu era macho fêmea, que passou disso é procedência na Bíblia. Não. Quem tem Jesus como centro da sua vida e ministério, a palavra dele é uma só. Pode ser deputado, governador, presidente da república, é Jesus e acabou, não tem conversa. Agora, se o governo da vida dele é ele, primeira oportunidade vai se vender. É igual Jacó, lembra? Jacó já tinha a bênção dele, Esaú é dele. Só que Jacó ouviu a mãe. Cuidado você ficar ouvindo parente, viu? Parente não ora, não jejua, não paga preço, parente não fala com Deus, parente bota aquela pressão, vai para o joelho, conversa com Jesus, segura a pressão. Jacó foi ouvir a mãe, trocou a bênção por maldição. Se você olhar o texto, você vai ver, todo mundo coloca a culpa em Jacó, pastor Délio, mas a culpada foi a mãe. A mãe que falou, Jacózinho, ô Cocó, meu filho, corre aqui, quem foi? A bênção está vindo aí, seu pai vai abençoar Esaú. Não, é você. Mas mãe, ele é o primeiro, já me passou a bênção lá no mistério, e eu fiz um, não, menino, corre lá. É tu encheu a cabeça dele, ao invés dele ter pé firme e dizer, não, mas eu também tenho a minha bênção, nós nascemos juntos, Esaú vai ser o cabeça. Mas a terra é grande, o ministério é grande, o mundo é grande, só que na cabeça de quem não conhece